Olá, mulheres preciosas, tudo bem com vocês? Hoje eu apareci aqui assim, de pijama, né? Para poder mostrar a realidade para vocês. Meu nome é Simone, este canal é o canal Dizendo Verdades e eu criei este canal para ajudar mulheres em situações vulneráveis. Vem cá, gato. Vem aqui. Olha aqui, gente, quem tá atrapalhando aqui, ó. Olha só quem tá atrapalhando aqui, ó. O Vaquinha. Fala oi para as meninas. Fala oi para as meninas. Oi, meninas. Esse é o Vaquinha, é um gatinho bem gordinho, sem vergonha, que faz muita bagunça. Olha o tamanho dele, gente. Tem 7 mesinhos só. E é bagunceiro pra caramba. É pra ficar quieto, viu? Se não for ficar quieto, eu te ponho lá pra fora. Senão você não me deixa trabalhar. Que unha afiada. Quer descer? Se quer descer, desce. Não vai mexer na câmera. Não, não. Voltando, meninas, né? Depois que o gato me atrapalhou, voltando aqui. Então, meus amores, meu nome é Simone, tenho 47 anos de idade, tenho 3 filhos e fui casada com um narcisista, tá? Eu quero me apresentar para vocês. Este é o 3º vídeo do canal. Este canal, Dizendo Verdades, eu criei com o intuito de ajudar mulheres em situações vulneráveis, né, de vulnerabilidade, que assim como eu estão passando por um processo de recuperação, né? Mulheres que passam por situações onde elas se sentem inúteis, incapazes, culpadas por causa de homens, né, que se acham donos delas. Enfim, vou começar a contar aqui para vocês, meninas, um pouco da minha história, tá? Para vocês entenderem o intuito do canal. Eu acho que toda mulher que passa por situações de depressão e ansiedade, que tem assim uma vontade de criar um canal no YouTube, deveria sim criar um canal de, nós dizemos que é a jornada do herói, né? No meu caso, a jornada da heroína. Por quê, meus amores? Eu resolvi fazer esse canal como se fosse um diário, contando um pouco da minha trajetória de hoje, como eu estou aqui, como vocês estão me vendo, né? Uma pessoa que está com um semblante triste, acabado, cansado, e como eu vou estar daqui a alguns meses, né? Eu resolvi documentar, digamos assim, a minha jornada, a jornada da heroína. E com isso, ajudar outras mulheres que se encontram na mesma situação que eu, tá? Então, eu vou começar a contar para vocês um pouquinho sobre a minha relação, né, com essa pessoa, um pouquinho sobre o meu relacionamento com um homem narcisista, e depois, né, em outros vídeos, eu vou contando para vocês situações pelas quais eu passei de muito pânico, medo, para vocês poderem ver se vocês se identificam com alguma situação e também, mais para frente, falar para vocês sobre o desenvolvimento pessoal, que também é o objetivo do canal, tá? Nesse canal eu estou, né, pensando em trazer assuntos como autoajuda, autocura, autocuidado, né, para que a gente possa estar evoluindo cada vez mais e deixando para trás coisas que não nos pertencem mais, tá? Eu falo para vocês que eu sou casada ainda, né? Infelizmente eu não consegui ainda me divorciar no papel, porque a pessoa é tão manipuladora, mas tão manipuladora, que até a minha advogada ele conseguiu manipular, tá? Então eu vou começar a falar para vocês assim uma breve, né, um resumão de como foi esse início desse relacionamento. Eu permaneci com essa pessoa por 20 anos da minha vida. Acredito que pelo menos uns, deixa eu ver, pelo menos uns 18 anos jogados fora. Enfim. Ó, e vim tomar um cafezinho com vocês, né? Até esqueci do meu cafezinho. Ó, é isso aqui, ó, solteira assim, sem café nunca. Pega seu cafezinho aí e vem escutar um pouquinho aqui da minha história. Ai, gente, que bonitinha. É da Flock. Eu quebrei aqui o cantinho da xícara, mas como eu gosto muito dela, eu não consegui me desfazer. Então, meus amores, me desculpem se o vídeo ficar um pouco comprido, mas é que eu quero contar toda a trajetória para que vocês entendam, porque depois eu vou destrinchar lá na frente situações que eu passei com ele, muito arriscadas, né, e
e como eu estou fazendo para me recuperar, para me recompor e tornar a minha melhor versão, né? Eu estou aqui com a cara bagunçada, gente, com olheiras, tá? Que eu quero mostrar realmente para vocês a realidade. É assim que eu me encontro hoje. E eu gostaria muito que você que assiste o meu canal, que você se identifica com a minha situação, que você comece a pensar, eu não sou assim, eu estou assim, tá? Que é o que eu tenho feito com, né, assim, comigo mesma e tenho tido resultados, que antigamente eu não conseguia nem conversar com as pessoas direito. E hoje eu penso, eu não sou assim, eu estou assim. Eu não sou deprimida, eu estou deprimida. Eu não sou ansiosa, eu estou ansiosa. Porque o fato de você estar pode ser mudado. Quando a gente toma uma coisa para nós, é a minha doença, é a minha depressão, é a minha ansiedade, fica muito mais difícil da gente soltar isso, né? E aí a gente vai afundando cada vez mais. Enfim, eu conheci esse meu marido, ex-marido, eu não gosto de falar marido, mas infelizmente eu ainda não estou separada no papel. De corpos eu já estou separada há 4 anos, quase 5 anos, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor. Eu sei que muitas pessoas vão me julgar e vão falar, mas Deus é contra a separação, desde que você não esteja correndo risco de vida, você e seus filhos, tá? Então eu dou glória a Deus sim, porque se eu tivesse permanecido com ele por mais tempo, talvez eu não estivesse aqui para contar a minha história para vocês. Então, eu conheci essa pessoa na minha casa. Sim, gente, na minha casa. Ele trabalhava para uma empresa de telefonia e na época eu estava com problema na minha linha telefônica, né, isso há uns 20 anos atrás, e aí eu entrei em contato com essa empresa para pedir um técnico que fosse resolver o meu problema da minha linha telefônica que estava, né, muda. E eles enviaram essa pessoa para minha casa. No dia seguinte, né, eu ainda estava dormindo, quando meu tio me acordou, né, me chamou lá, bateu na porta da minha casa, nós não morávamos todos no mesmo quintal, a família, né, e meu tio bateu lá na minha porta e chamou, Simone, o rapaz da empresa telefônica está aqui, né, eu falei, tá bom tio, eu tô indo. Eu uso lente de contato, eu tenho uma miopia bem alta, né? Eu tenho 23 graus de miopia no óculos e na lente de contato 18,5. Sim, gente, eu tenho tudo isso de grau de miopia. E aí eu fui colocar a lente de contato no olho e nisso meu tio abriu a porta, o portão para ele e ele já começou a olhar os fios em cima do muro e tudo mais, né? E quando eu saí da minha casa, a primeira coisa que eu me deparei foi com aquele homem lindo, né? Com aquele bundão para cima, que ele estava de pendurado no muro, com a cabeça olhando para baixo, então só a primeira visão que eu tive dele foi o popozão, né? E eu adoro homens com popozão, então naquele momento eu me apaixonei primeiro pelo bumbum dele. Desculpa, gente, mas é a verdade. E aí, né, quando ele saiu, que ele virou e ele olhou para mim, foi a segunda paixão, porque os olhos dele são olhos cor de mel, né? E aí, quando ele abriu a boca, mais ainda, porque era uma voz bem diferente, uma voz que eu nunca tinha ouvido, voz parecida na vida. Então, eu acabei me apaixonando. Mulher é um bicho besta, né? Mas, enfim, não demonstrei muito que eu tinha, né, ficado meio balançada quando ouvi. E nós entramos para minha casa, né? Adentramos a minha casa porque ele precisava olhar os aparelhos telefônicos, os pontos, né, da onde estava vindo aquele problema, né? E o fio parece que tinha tido uma rachadinha, trincou o fio e ele teve que trocar. Enfim, ele começou a conversar comigo lá no meu quarto, né, que ele estava dando uma olhada lá no telefone. Eu tinha um ponto de telefone no quarto e outro na cozinha, e ele teve que olhar os dois. E eu fiquei ali conversando com ele me disse que tinha 2 filhas e tal, e eu não tinha nenhum filho na época. E aí, resumindo, terminou o serviço e foi embora. Depois de mais ou menos 2 horas, chegou um rapaz no meu portão com um buquê de rosas enorme e com um bilhetinho, não entendi nada. Ele tinha enviado aquelas flores para mim. E a frase foi mais ou menos assim: tudo que é bom dura o tempo suficiente para que seja notado, alguma coisa assim. E aí ele começou a me chamar para sair. Resumindo ainda mais a história, eu aceitei depois de algumas tentativas, né? Agradeci o buquê, claro, né? Mas não quis sair com ele logo de cara, afinal de contas, o cara estava trabalhando, entrou na minha casa para trabalhar, eu já vou sair com ele. Ficamos conversando por um tempo e depois eu acabei saindo com ele. E nisso,
Foram 20 anos da minha vida. No começo, gente, até era legal, era gostoso, né? Só assim, nas primeiras semanas. Só que depois ele veio falar pra mim que ele morava com a ex-mulher. Pasmem. E aí eu fiquei pensando, não, eu não quero ser amante, eu não quero ser amante. E eu quis começar a cortei com ele, mas ele disse, não, eu não estou mais com ela. Eu só deixo ela morar na minha casa por causa das minhas filhas, né? Porque ela tem parentes em Minas Gerais, nós somos de São Paulo, e se eu mandar ela embora, ela vai levar minhas filhas embora. Nisso eu quis cortar de tudo quanto era jeito, porque eu não acreditava que ele não tinha nada com ela, né, gente? Porque geralmente o homem é assim, né? Quando ele quer ter uma por fora, ele sempre conta história e fala, eu não tenho mais nada com a minha mulher, não sei o que, não sei o que lá. Enfim. Depois de alguns dias lá enchendo o saco no meu pé, eu saí para conversar com ele e, pasmem, a ex-mulher dele descobriu onde eu morava e fez lá fazer escândalo com uma das filhas dela. Ali eu já devia ter terminado, gente. Eu fui burra, já devia ter terminado. Mas ele falou na frente dela que não tinha mais nada com ela, né, e tal. E eu caí na conversa. E ela falou para mim, o que é seu está guardado, né? O que é de vocês está guardado. E ela ainda falou assim, gente, guardem essa informação, tá? Guardem essa informação que lá na frente eu vou explicar o porquê. Ela falou assim para mim, enquanto as filhas dele estão em casa passando fome, enquanto não tem nada nos armários para as minhas filhas comerem, ele está aqui com você. Eu olhei para a cara dele, sabe, indignada, e ele já puxou ela pelo braço, falou, não tenho nada com você, não sei o que lá, não sei o que lá, começaram a discutir e ele levou ela embora. Naquele dia eu falei, não quero mais, parei. Só que aí, né, depois de uns dias ele voltou falando, olha, eu realmente falei para ela que eu não queria mais nada, ela só estava na minha casa porque eu não queria que minhas filhas fossem embora e tal, e nós terminamos definitivamente. Como eu vi que ela tinha ido embora realmente para Minas Gerais, então eu dei uma nova oportunidade para ele. Isso depois de algumas semanas, tá, gente? Eu tô encurtando para não ficar muito comprido o relato. E aí, depois de um tempo, começaram todos os infernos da minha vida, gente. Eu assumi o namoro com ele. Logo no início do namoro, ele já começou a se demonstrar uma pessoa muito possessiva, muito desconfiada, muito chata, e ele começou a me agredir fisicamente, né? Foram começando com formas leves. Eu gostava muito de andar no centro de São Miguel Paulista, aqui que é onde eu moro, e eu gostava muito, gosto até hoje de andar lá pelas lojas, mesmo que eu não tenha dinheiro, é um hobby meu, da minha filha e da minha mãe. A gente gosta no final de semana de ficar andando lá em São Miguel, olhando as lojas e tudo mais, né? E teve um dia que eu fui lá dar uma olhada nas lojas e quando eu voltei, ele me viu, ele me avistou de longe. E ele veio falar um monte pra mim, começou a me dar unhadas, sabe? Ele começou a bater aqui aqui na parte do meu colo, com a unha. Eu estava com uma blusinha que era meio canoa, sabe? E aí com a unha ele dava unhadas em mim e ia me xingando. No final da tarde, aquilo ali, né, tinha ficado vermelho e depois começou a criar uma casquinha de machucado, né? Aí eu vi que ele realmente tinha me machucado. E pensei, ele tá nervoso, não tem nada, tal. Depois disso, meus amores, foram várias e várias e várias agressões. Só que aí a gente nunca acha que a culpa é do outro, a gente sempre acha que a culpa é nossa, né? E eu ficava pensando, eu tô fazendo alguma coisa de errado para ele estar tão nervoso assim, eu não sei o que tô fazendo, por que ele tá me ferindo dessa forma, né? Eu estou dando motivo, e eu não estava dando motivo nenhum, gente. Eu sempre tive amigos, né? Entre meninos e meninas, né? Homens e mulheres, eu sempre tive amigos. E ele colocou na cabeça que eu estava tendo caso com um dos meus amigos. Ele chegou, pasmem, gente, ele chegou na porta da minha casa, começou a me xingar de amiga, né? E gritava que eu presenteava os homens
sem cobrar nada, que eu era uma amiga. E nisso, eu moro na avenida, né, gente? E ali para ônibus, e ele ficava gritando conforme os ônibus paravam no farol, ele batia no vidro dos ônibus e gritava: olha, quem quiser aí, o número dela é tal, é 980, não sei o que, blá, 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 blá. Anota aí, porque ela é uma amiga. Ela presenteia, né? Ela distribui de graça. Então, quem quiser, o nome dela é Simone. E a avenida lotada, gente, já era para ter cortado ali. A minha mãe tentando separar, meu tio tentando separar, ele me puxando no meio da rua e as pessoas olhando, passei uma vergonha do caramba. Aí eu me separei, fiquei acho que quase umas 2, 3 semanas e depois voltei. Aí eu ainda não tinha filhos com ele. Este homem acabou com a minha vida, gente. Ele acabou com a minha vida. Eu me separei dele, encurtando ainda mais a conversa. E para fugir desse homem, porque ele falava para mim: se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém. E eu falava para ele que eu não queria mais, e não adiantava, porque ele não me deixava ir. E teve uma hora que eu acabei fugindo para o interior de São Paulo, porque eu não queria mais nada com ele. Eu fugi. Comecei a trabalhar no interior de São Paulo, né? Mais praticamente em Campinas, né? Um pouquinho mais para lá de Campinas, não vou falar o lugar exato, porque eu não quero que, né? De repente vai que a pessoa assiste o vídeo. Eu abandonei um canal de 112 mil inscritos por causa dele, porque ele, quando eu ia gravar para esse meu outro canal, é o SOS Mamãe Cia, quem quiser passar lá depois para conhecer, vocês vão ver que eu tinha vários vídeos legais lá, inclusive a pessoa, né, tá em alguns vídeos comigo lá, né, eu não excluí, e ele sempre xingava e falava que eu já estava começando com as minhas porcarias e tal, e nunca deixava eu gravar, então o dinheiro que eu tinha, a minha fonte de renda que eu tinha naquele outro canal, ele fez eu perder toda, né, fez eu perder toda. E aí eu comecei agora esse por causa disso justamente, porque agora também eu preciso monetizar para poder ajudar aqui as minhas despesas com os meus filhos, que eu quero começar uma vida nova, dar uma vida digna para os meus filhos. Me separei, fui para Campinas, comecei a trabalhar, estava super feliz, e depois de um certo tempo eu acabei ficando noiva lá, porque eu achava que a única forma que eu ia esquecer dele era ficando noiva lá com outra pessoa. Eu conheci uma pessoa que, a princípio, eu gostei muito dessa pessoa, as nossas ideias batiam, eu estava muito feliz e acabei ficando noiva dessa pessoa. Depois de um certo tempo, eu engravidei. E aí era uma linda menina. Só que não deu muito certo com esse meu noivo, porque eu não gostava desse meu noivo. Na verdade, eu quis ficar noiva para tentar fugir do meu ex. E aquele meu ex sempre ficou na minha cabeça. Eu, burra, voltei para São Paulo, né? Acabei perdendo meu trabalho lá em Campinas e voltei para São Paulo. Quando eu voltei para São Paulo, eu falei para ele que eu estava grávida, né? Vim grávida, não tinha falado nada ainda para esse meu noivo. Na verdade, eu descobri em São Paulo, né? Eu já tinha desconfiança porque eu estava sentindo uns enjoos e tal, mas eu descobri em São Paulo, porque eu comecei a sentir umas dores e quando o médico me pediu um beta-HCG deu positivo. E aí ele me encaminhou para fazer ultrassom, porque eu estava tomando omeprazol, gente, porque o médico desconfiou que eu estava com problema de estômago e eu comecei a tomar omeprazol. Naquele momento eu fiquei morrendo de medo e falei pro médico: olha, eu tô tomando omeprazol, que um outro doutor me receitou e ele me pediu um ultrassom. E quando eu vi a minha bebê ali com o bracinho mexendo, só que só tinha o toquinho, só que tava em formação ainda, eu comecei a chorar. Depois, mais tarde, eu né, acabei entendendo que é porque ela tava em formação ainda. Voltei para São Paulo, falei para ele que estava grávida depois que eu fiz os exames, porque ele voltou a me procurar e porque queria, né, ficar comigo. E eu falei para ele: olha, eu tô grávida, né? Ai, desculpa. Saúde, obrigada. Falei para ele que eu estava grávida e ele disse: olha, eu assumo a criança. Só que eu não quero que você conte nada para ninguém, eu quero assumir ela, quero ficar com você, me dá uma chance. Eu, boba, como ainda gostava dele, aceitei. Depois vieram mais 2 filhos, né? Me casei. Não devia ter me casado, gente.
não devia ter me casado. Esse homem quase. Eu tenho uma história surreal para contar para vocês, mas acho que não cabe nesse vídeo, porque senão ele vai ficar muito extenso. Mas só um spoiler. Ele me deixou toda ensanguentada. Ele quase acabou comigo. E tudo isso na frente dos meus filhos pequenos. Eu vou contar para vocês em um outro vídeo, tá bom? Vai ter parte 2 e parte 3, que senão vai ficar muito comprido. Depois de ter sofrido esse problema com ele e ter me casado no papel e no religioso, depois de ter acontecido isso, porque na minha cabeça eu não podia deixar os meus 3 filhos sem pai. Então, na minha cabeça, mesmo depois de ter passado por essa situação, eu deveria estar com ele por causa dos meus filhos. Eu me casei no papel e no religioso com uma pessoa que quase deu cabo da minha vida. Quase. Por pouco. Por pouco. Eu fiquei 3 meses com o rosto desfigurado por causa dessa pessoa. E eu vou contar para vocês no próximo vídeo, tá bom? Para não ficar muito comprido. Então, meus amores, para vocês entenderem, a pessoa narcisista, ela me manipulava para voltar, ela colocava na minha cabeça que eu estava errada, ela se mostrava uma pessoa maravilhosa para os vizinhos, para os amigos, sempre a errada era eu, sempre quem tirava ele do sério era eu. Eu era uma pessoa preguiçosa, eu era porca. Eu trabalhava, gente, o dia inteiro que Deus dava. Ele já não estava mais trabalhando porque na cabeça dele, ele precisava ficar em casa para cuidar dos nossos filhos e dos meus sogros. Então ele não trabalhava mais. Eu trabalhava o dia inteiro, né? Trabalhava em cima de casa. Depois também vou contar para vocês. Eu construí um estúdio de polidense junto com ele e ele me deixou com uma mão na frente e outra atrás. Hoje eu não tenho nada, não tenho dinheiro nenhum, não tenho a parte do meu estúdio por causa dele. E é mais uma história que eu também vou contar para vocês no segundo vídeo, tá? Que um vídeo vai encaixar o outro, tá bom? E eu tô fazendo isso porque eu quero que vocês entendam a minha jornada, a jornada da heroína. Que eu vou sair dessa situação em nome do Senhor Jesus e eu quero que vocês me acompanhem. E aí, gente, eu casei, fiquei com ele por mais 2017, 18, 19, 20, 21. Por mais 4 anos, eu fiquei com ele casada no papel e no civil. E no ano de 2021, ele quase deu cabo da minha filha. E, pasmem, tudo isso porque a minha filha não é filha dele. Tudo isso porque ele mesmo, como eu contei para vocês, como eu falei para vocês agora, né, há momentos atrás, ele mesmo me obrigou a dizer para todo mundo que a filha era dele. Ela nunca ficou sabendo que ele não era o pai dela, porque ele sempre ficou me coagindo para não contar. Então a minha filha só foi conhecer o pai biológico dela com 15 anos, que foi depois que ele espancou a minha filha, quase matou ela. E, gente, se eu contar para vocês como foi que ele fez com ela, olha, vai ficar para o próximo vídeo. Eu vou contar tudo com mais detalhes, tá bom? Quando aconteceu isso com a minha filha, eu falei, chega, chega. Porque não mexe com os filhos de uma mulher que tem amor, que tem carinho, tem respeito, que é literalmente uma galinha que cuida dos seus pintinhos. Não mexe com os filhos, porque quando mexe com os nossos filhos, aí a gente vira leoa. Eu passei por tantas coisas, por tantas humilhações, por tantos xingamentos, por tantas coisas erradas, né? Até isso aqui aconteceu comigo e eu acabei voltando e casando com essa pessoa, mas quando ele fez com a minha filha, acabou. Eu me separei de casa, né, de corpos, em 2021 e desde 2021 eu venho tentando me separar dele. E desde 2021, gente, nós estamos em 2025. 4 anos esse homem me persegue todos os dias. Ele chama a polícia para mim,
Já apanhei de policiais por causa dele, vai ficar para o próximo vídeo também. Ele já me mandou para o Conselho Tutelar por várias vezes, declarou guerra contra mim. Ele falou, enquanto eu viver, a sua vida será um inferno. E a minha vida, gente, literalmente está sendo um inferno com ele. E é por isso que eu abri esse canal, porque eu queria ter um diário virtual, digamos assim. Eu queria ter amigas que me apoiassem, porque eu entrei em depressão, eu tenho ansiedade do tipo que quando eu tenho crise eu me entorto toda, eu fico sem voz, meu corpo inteiro dói e eu precisava estar criando esse canal para desabafar e para criar uma comunidade onde eu sei que vocês vão me ajudar a me recuperar de tudo isso e porque eu sei que muitas mulheres se identificam comigo, que muitas mulheres já passaram por coisas que eu passei e às vezes até piores. Então eu quero, através deste canal, ser uma amiga que vai te apoiar e que vai te pegar pela mão e te acompanhar e falar para você que sim, nós somos muito mais do que isso, nós somos muito mais do que pessoas que recebem tapas na cara, que recebem xingamentos, que recebem desprezo e não tem valor nenhum. Nós temos valor. Nós temos que mostrar para o mundo que sim, nós temos o nosso valor. E se hoje você está deprimida, assim como eu, você não é deprimida, você está deprimida, você vai conseguir sair dessa. Em nome de Jesus, nós vamos conseguir sair dessa, tá? E o intuito deste canal é exatamente isso, é a autocura, é a gente tentar por várias formas. Eu vou trazer alguns planos aqui para vocês que eu estou seguindo, que estão me ajudando e que pode ajudar vocês também, através de práticas simples, a gente tirar o sentimento de culpa, a gente se perdoar, a gente ir liberando as coisas ruins que ficaram dentro de nós, as marcas, né? Eu acredito, eu sei que tem muitas marcas profundas que são difíceis de tirar, mas não são impossíveis. E que nós juntas vamos segurar nas mãos umas das outras e vamos conseguir nos libertar, tá? Me desculpem, meus amores, eu sei que esse vídeo ficou enorme, é o primeiro vídeo que eu tô fazendo aqui do canal em relação à minha história, à minha jornada, porque eu quero deixar documentado para que vocês entendam tudo que vai vir depois, tá bom? O processo de libertação, como vai ser, tá? E que hoje vocês estão me vendo assim, eu tô de pijama, né? Eu acordei faz tempo, mas estou de pijama, não me arrumei. Tem vezes que eu não tenho nem vontade de levantar, mas é isso. Eu queria que vocês me vissem assim, com olheiras, com cara de bunda, com uma xícara de café na mão, e que daqui uns dias, com fé em Deus, daqui uns meses, vocês vão me ver igual aquela moça linda e maravilhosa do canal das Soberanas. Como que é? Manual das Soberanas? Acho que é assim, né, o nome do canal dela, que é maravilhosa também. E eu quero estar daquela forma. Eu quero ser uma soberana. E vou ser uma soberana. Daqui uns dias vocês vão me ver de sobrancelha feitinha, né? Que a minha sobrancelha tava ridícula, cabelo arrumadinho, toda bonitona. Porque a gente tem que ter esse cuidado com a gente, né? Esse carinho, esse respeito. Porque depois de sermos tão machucadas, tão desprezadas, a gente tem que dar amor para nós mesmas. É isso? E é isso. Bom, meus amores, desculpem o vídeo enorme, me perdoem, tá? Mas eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Não é um vídeo assim muito fácil de fazer, muito legal, mas eu quero deixar registrado a minha história para que depois vocês entendam melhor lá na frente, quando eu começar a contar os absurdos e contar também a minha evolução, tá? Minha evolução espiritual e emocional, tá? E até física também, né? Enfim. Aguardem os próximos vídeos, vai ter segunda e terceira parte desse vídeo, tá? Onde eu vou contar para vocês também como foi o desfecho até aqui e depois começar realmente a minha jornada da heroína, mostrando para vocês que tem como a gente se libertar dessas amarras sim. É só a gente querer.
tá bom? Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um joinha para ajudar na divulgação do canal e compartilha com uma amiga que você sabe que também está passando por isso, que também precisa ouvir algumas coisas, se identificar, para juntas a gente lutar contra esse tipo de pessoas narcisistas, né? E ativa o sininho da notificação, porque toda vez que eu postar um novo vídeo, o YouTube vai informar para vocês, tá bom? Meu canal é novo, né? Não sei se já apareceu o botão hypar, eu acho que não, porque o canal é novo. Se inscreve para me ajudar. Opa, microfone. Se inscreve aí para me ajudar, por favor, para a gente engajar esse canal. E aí, quando aparecer o botãozinho hypar, hypa para mim, por favor, os vídeos, que aí eu consigo estar levando cada vez mais esse vídeo à frente, tá bom? E é isso, agradeço muito a todas por terem assistido esse vídeo. Fiquem todas com Deus, um beijo super forte no coração de todas vocês e até o próximo vídeo. Tchau!